Notícias dão conta de novos casos No dia de 8 de setembro, aparecimentos Adelina identificados Camboja na bebeu uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães volta das Kugarina 5h30 da manhã, no e dia matou 25 de todos eles fevereiro, jogando seus uma mulher cães. estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam por triangulada vários em países cima de uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa No expedição Estado de Jesus, ao o encontraram quilômetro grandes 42, pegadas uma na área neve, rural uma altura colombiana, de 5.000 um bicho metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, ouvintes dos Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio, que na verdade é a parte 2 de um episódio que nós já gravamos faz mais ou menos uns 3 meses, né? Que foi o nosso episódio sobre primeiros passos na magia, né? Que foi uma discussão nossa, na verdade, sobre alguns, não sei se eu ousaria dizer conselhos sobre quem está começando na magia, né? E como a gente não conseguiu abordar todos os pontos que a gente tinha separado, né? Aí ficou pra gente fazer uma parte 2, né? E aí o nosso podcast ele não tem uma linearidade assim, né? Então a gente grava a parte 1, dali 6 meses a gente grava a parte 2 e nisso já gravou a parte 3 de um outro e é assim, né? Aí vamos então finalmente para a parte 2 desse episódio. E como da outra vez, né? Tenho aqui comigo o Diego. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. E desculpem desde já a possível qualidades ruins do áudio. Meu microfone morreu, gente, do celular. E também a Rafa. E aí, galera? E vou começar dessa vez o episódio com os mesmos questionamentos que eu comecei da outra vez, né? Como faz bastante tempo, acho que vale a pena, até porque a rotina do magista ela muda bastante, né, com o passar do tempo. E vou perguntar então pro Diego primeiro o que ele anda fazendo magicamente, espiritualmente, né? Eu lembro que da última vez que a gente gravou, ele tinha mencionado que recém tinha saído do terreiro, né? Então não sei como é que tá a situação, que se quiser comentar, né? Sim, não, eu passei por algumas. Eu, na verdade, não tinha saído, não saí, mas saí, né? Ficou estranho isso, mas enfim, eu dei um tempo, assim, por algumas questões de discordância bem punks, assim. E pelo fato de eu ser um dos fundadores da casa, também essa discordância ficava muito mais latente, assim, não nas sessões, que felizmente as sessões ali sempre foram bem focadas, mas no antes e no depois, às vezes rolavam umas conversas, umas discussões normal da convivência humana, né? E aí eu passei por alguns outros lugares, eu visitei, né? Nenhum deles, tipo, com o compromisso de ficar e tal, até porque eu acho que já entra o primeiro conselho, né? A gente nunca pode entrar na primeira opção, né? Na primeira coisa que nos chama atenção, porque escolher um caminho para seguir é um compromisso muito grande, a responsabilidade muito grande, né? Então, eu fui conhecer outros lugares, continuei com a prática de magia do caos, continuei com algumas práticas. Agora eu não estou mais trabalhando tanto com Ganesha, na verdade, dei um distancinho para ele por enquanto. E a minha prática está só nas práticas padrão. Recentemente eu tive uma conversa com o pessoal do terreiro, com o Pai Santo e tal, e nós resolvemos tentar novamente no mesmo terreiro do qual eu tinha saído, porque apesar das discordâncias eu gosto muito da Umbanda que a gente pratica ali, né? Justamente por ser uma Umbanda bem freestyle, né? E acabou que eu voltei, assim, tá sendo difícil, e isso também eu acho que uma outra coisa interessante da gente notar, né? Que tem momentos que baixa, né, a vibe, assim, baixa a vontade, baixa o ânimo, e aí quando tu dá um tempo que tu te afasta, que tu para de praticar por um tempo, fica mais difícil ainda recuperar o ânimo, né? Sim. Então eu tô nesse momento de voltar, e de vez em quando o cara falta porque esqueceu, ou porque tem coisa para fazer, do trabalho, enfim. Então tá sendo uma luta bem grande de retornar. Mesmo que eu tenha me acertado e tenha voltado e voltei pra corrente, aconteceram algumas vezes de eu não conseguir ir, na verdade umas 2, 3 vezes, assim, desde que eu voltei, já até faz um pouquinho mais.
E é isso, assim, eu vou dizer que na finaleira do ano, assim, eu dei uma baixada na atividade e agora eu tô sofrendo pra voltar. É tipo academia, sabe? Inclusive eu voltei pra academia recente e é aquela luta, e é uma luta bem parecida, assim, enquanto tu tá indo, tu tá fazendo exercício todo dia ou toda semana, tu tem ânimo de ir. A partir do momento que tu fica 2, 3 dias sem ir, acaba a vontade e voltar é muito difícil. Então eu tô nessa situação a princípio. Eu tenho problema, não sei se vocês também, com magia, né? De quando começa a chegar o final do ano, não sei se é também porque no meu trabalho também acaba aumentando o serviço no final do ano, né? E aí você acaba ficando mais sobrecarregado, mas eu tendo, conforme o ano vai acabando, a piorar a minha disciplina e deixar as práticas acontecem só ocasionalmente, sabe? E aí começa o ano, aí você começa a refazer tudo, né? Tentar voltar pro ritmo. E todo ano parece que se repete esse ciclo, eu não consigo melhorar nesse aspecto. É um pouco também, eu acho que um pouco também pesou essa questão pra mim agora na finaleira do ano, porque acontece a mesma coisa, que assim, eu trabalho com marketing, né? Faz um bom tempo agora, alguns anos. E vai chegando no final do ano, o pessoal começa a enlouquecer, e aí é Natal, aí tem que fazer campanha, aí tem que mandar isso, tem que mandar aquilo. Então, assim, em dezembro, né? Acho que todo mundo, mas falando pela minha experiência, é o momento que a gente trabalha que nem uns doidos e mal descansa. Uhum. E aí a disciplina para magia vai para o espaço. Sim. Então eu acho que isso também pesou no meu processo de dar essa amainada na coisa e agora essa luta para retornar que eu falei, né? Sim. Até que a gente falou de Umbanda, olha como as coisas mudam, né? Em 3, 4 meses aí que a gente não gravou, né? A Rafa agora já tem experiências da Umbanda, né, pra contar. Se você quiser falar aí sobre a mudança que você teve aí nas suas práticas, na sua religião, Rafa. Então, tô aqui pra decretar que o ceticismo no programa acabou. Gente, não sei nem por onde começar. Então, eu moro numa cidade bem pequena. Não é tão pequena assim, mas é uma cidade pequena. No interior, as pessoas são um pouco mais conservadoras e tudo mais. Então, eu tive a brilhante ideia. Vou tentar achar aqui nessa cidade religiões que não sejam, tipo, as grandes religiões do catolicismo, que acho que é o mais forte aqui na cidade. A questão da igreja evangélica, que também é bem forte aqui na região onde eu vivo. Aí eu fui dar uma pesquisada, eu achei aqui na cidade centro espírita, tinha um ponto de encontro ali da logosofia, tinha alguns terreiros aqui na cidade. Aí eu falei, vou dar uma olhada, né? Vou ver como é que é. Eu tava afim de visitar um centro espírita primeiro, porque na minha visão era um pouco mais tranquilo. Como eu já tinha saído da igreja evangélica, eu tinha, tipo, 15 anos da minha vida, tudo que fugisse do evangelho seria, tipo, do inferno. Então eu pensei, tá, qual que incorpora menos? Aí eu pensei, vou no centro espírita, né? Aí eu fui dar uma olhada e tal, só que eu comecei a me interessar mais pela Umbanda. Esse interesse foi crescendo, e eu fui procurando alguns terreiros aqui da cidade. Até que eu lembrei de um amigo do ensino fundamental meu. E eu fui lá chamei, e ele me indicou um contato. Aí eu fui lá, chamei esse cara do contato, ele falou, sim, eu sou pai de santo aqui no terreiro e tal, se quiser vir conhecer, não precisa ter medo, a gente não vai, sei lá, matar uma criança aqui. E eu falei, vou ir dar uma olhada, né? Acho que eu lembro até no dia, que eu até comentei com os guris aqui do Desocultados, que eu tava com o cu na mão, gente. Assim, eu tinha plena noção, não plena noção, mas eu tinha uma noção do que ia acontecer lá. Só que eu tava indo num lugar que foi demonizado pra minha vida inteira, sabe? Então, querendo ou não, a ansiedade tava, tipo, meio forte. E eu lembro até hoje dos áudios que o Diego mandou, falando, tipo, cara, meu Deus do céu, o que tu tá fazendo? Relaxa, é só ir lá pra tu ver. Aí no dia eu lembro que eu fui lá, primeira gira que eu fui, foi numa gira de Kimbanda, nesse terreiro. E tal, a gente sentou lá, deu uma conversada e começou a gira em si. Quando começou a gira, já me deu um cagaço, né? Porque eu pensei, fudeu, né? Vamos começar agora o ritual de sacrifício que o meu pastor sempre me alertou. E não, cara, foi uma coisa tão bonita de se ver, sabe? Tão tranquila.
que eu fiquei, tipo, de boca aberta, sabe? E depois dessa gira, foi a primeira vez que eu conversei com Exu. Inclusive, deu risada na minha cara. Pedindo se era a primeira vez que eu conversava com o espírito e que... pedindo se podia ir numa igreja pra... Aquelas igrejas que roda porque ele queria ir. E a mãe do santo brigando com ele porque não era pra ir, não. Mas... Aí eu fui lá, conheci... Foi uma experiência muito boa, sabe? E eu continuei indo, continuei voltando lá pra ver como é que era. Cara, assim... Eu não tenho muita experiência pra tipo, chegar em alguém e ensinar o que é Umbanda, sabe? Ou ensinar os ritos, enfim, ensinar pontos e tudo mais. Mas a experiência que eu adquiri lá nesses 4 meses foram bem significativas da minha vida, sabe? Uhum. Eu lembro que uma semana, acho que foi uma semana antes de eu ir no terreiro, eu já tinha marcado tudo certo de ir. E eu fui tirar tarô 2 vezes. As tiragens que eu fiz, uma delas eu pedi pra justamente auxílio no meu caminho mágico, que as coisas pudessem dar certo, que pudesse evoluir. E a carta que a moça tirou foi o louco. E daí, ela já foi me falando da história da carta e tudo mais, o que ia acontecer mais pela frente. E eu fiquei, caramba, né? Que legalzinho. Aí a segunda tiragem que eu fiz nessa semana foi com uma outra pessoa, totalmente diferente. Não tinha ligação nenhuma com a primeira taróloga. E ela tirou exatamente a carta do louco e desenvolveu o tarô baseado nessa carta. E foi tirando coisas muito certinhas sobre mim. Aí o ceticismo começou a bambear um pouquinho, né? Depois disso, cara, acho que meu ceticismo foi acabando assim conforme eu fui me desenvolvendo ali no terreiro, sabe? Então, situações de incorporação e tudo mais, eu fui mudando a minha mentalidade um pouquinho, vendo umas coisas que... Meu Deus do céu! E daí, cara, o ceticismo, assim, caiu por terra, sabe? Eu ainda tento levar as coisas no lado mais cético, mas... É que o ceticismo ele é uma condição positiva da mente, né? Porque é uma condição de questionamento, né? Então é uma coisa que nunca se pode perder, né? O questionar, né? O que não pode é ter uma fé cega na descrença, né? Exato. Isso que eu tento manter, sabe? Um certo equilíbrio. Eu não quero acreditar 100% na coisa, porque 100% é real. Mas eu também não quero chegar lá e falar, isso aí não existe, sabe? Sim. Então, eu questiono bastante coisas, mas, assim, na questão de ver pra crer, eu vi pra crer, com certeza. Puta que pariu, eu vi. E, assim, tem sido uma experiência muito boa, sabe? Tem seus lados negativos, tem algumas coisas que eu não concordo, mas dentre as casas aqui da região, essa acredito que seja a que eu mais me identifique, sabe? Eu nem vou fazer muitos questionamentos sobre a Umbanda, até porque o nosso próximo episódio, já deixando spoiler, vai ser sobre esse tema, né? Então a gente vai deixar para conversar de uma forma mais profunda, né? Mais detalhada sobre isso no próximo episódio. E eu, da minha parte, também, para não ficar só entrevistando vocês, né? E colocar vocês na fogueira, eu aproveitei, né? Também eu até estava fazendo algumas práticas de assunção de forma a Deus, agora final do ano e início desse ano, que não eram tão pesadas, né, para esse período de transição. E agora aproveitei também, comecei essa semana inclusive a fazer pela 4ª vez, minha 4ª tentativa de prosseguir com o método do Franz Bardon, que inclusive a última vez que eu tentei faz mais ou menos uns 5 anos. Não sei se o Diego já tentou fazer, imagino que conheça, né, Diego? Não sei se você já tentou fazer. Eu conheço, mas não tentei fazer. Ele é conhecido por ser bem pesado, porque ele pede muito para que o praticante realmente crie uma rotina mágica de dia a dia, assim, que no início ela até começa simples, mas ela vai ficando cada vez mais pesada, porque vai chegar um ponto que praticamente tudo que você fizer vai ser voltado para magia, né, para tua verdadeira vontade. Então, das outras vezes que eu tentei fazer, né, a última vez que tentei faz uns 5 anos, então eu era bem mais novo, né, mais imaturo, né, então eu não me culpo tanto por não ter seguido, mas 2 vezes que eu tentei fazer eu não consegui passar do primeiro passo, fiquei tentando por alguns meses no primeiro passo, né, que é o primeiro nível que o Bardon dá para as práticas. Uma vez eu consegui passar para o segundo nível, mas morri ali, e agora estou tentando e quero pelo menos
tentar completar o segundo nível, assim, pra dizer que eu consegui me superar o eu do passado, né? Não tenho como intenção fazer todos os níveis, né? Mas pelo menos superar o que eu tinha feito anteriormente, né? Então, vamos ver, tô bem no comecinho. Tinha até esqueci de comentar, eu tô fazendo algumas poucas coisas, mas efetivamente com a questão de sono, sonho lúcido e algumas práticas de gnose antes de dormir. E assim, é difícil. Inclusive, recentemente, eu tive uma noite inteira de pesadelos muito ruins porque eu devo ter feito alguma coisa muito zoada, muito errada. E cara, assim, eu nunca tive nenhum tipo de contato com entidades egípcias, assim, de trabalhar dentro da magia do caos. Nunca foi uma coisa com a qual eu me identifiquei. E aí, olha só a maluquice, tá? Eu lembrei de comentar, é meio que anedótico. Eu tô jogando Assassin's Creed Origins, né? Que é no Egito. E, cara, eu fiz beleza, eu joguei um pouco e tal. Joguei e fui fazer a prática de tentar entrar em sono, gnose e tal. Só que eu tô cansado e agitado, e não dei aquela relaxada antes, eu fiquei jogando, né? Eu passei a noite inteira sonhando que eu tava sendo perseguido por uma pessoa com cabeça de jacaré e turbante. Então, assim, às vezes o negócio da gnose, se tu não estiver bem calmo, bem mais tranquilizado, minimamente concentrado na coisa, ele vai dar uns revés muito toscos. No sentido de que, cara, precisa ter toda uma concentração e tal, e o bobão aqui foi querer fazer o negócio de qualquer jeito, só pela obrigação de fazer, porque eu tava fazendo toda noite. Enfim, passei a noite inteira delirando com o Sobek, possivelmente. Ou a Cuca, né? Ou com a Cuca. Mas enfim. Mas essa questão da prática de tentar, né, fazer alguma coisa em sonho, assim, para tentar facilitar, é uma técnica de tentar facilitar a viagem astral, né? Só que totalmente dormindo, assim, é um sonho lúcido com viagem astral, tá? Depois eu posso até passar links do estudo e tal, para quem interessar. É bem mais fácil de conseguir entrar no processo, mas é bem mais difícil de controlar, né? Então, assim, eu até queria ter compartilhado isso e não compartilhei nos últimos meses, porque a gente também conversa pouco, né, gente? Mas eu consegui fazer pela primeira vez, depois de muitos anos, conseguir entrar, né, em viagem astral, acredito eu, nesse processo de sonho. Só que foi também muito zoado, sem controle nenhum. E eu cheguei a ter um momento de pânico, assim, porque eu não conseguia sentir que eu estava voltando pro corpo. Então, agora eu lembrei de falar que eu tô tentando esses processos de viagem astral. Não tô... vou te falar assim, ó, eu estudo... não é querer parecer o cara que manja pra caramba. Eu estudo magia tem um tempo. Não é pouco, obviamente tem gente que é muito, muito mais tempo que eu. Já tive prática de ter prática regrada, bonitinha todo dia, mas eu nunca consegui trabalhar com essa questão da viagem astral e da questão de gnose em sono. Eu resolvi fazer de novo porque eu estava fazendo outras coisas mais pesadas, né? E tem sido muito difícil. E quando eu consigo é totalmente sem controle. Então é prática, né? A magia é justamente essa questão de prática. E como eu não tenho prática nenhuma nisso, tá sendo bem difícil. E assim, outra coisa, eu consegui ficar uns 4 dias sem dormir direito depois da última tentativa. Então eu dei uma paradinha, vou ver se eu volto agora nos próximos dias a tentar essa questão da gnose de sono e da viagem astral em sono também. Sim. A viagem astral ela é um negócio que você encontra muito material assim para começar a tentar fazer, né? Tanto sonho lúcido também, né? Se bem que eu ainda até hoje eu não sei se existe alguma diferença entre ambos, né? Só que eu vejo também a viagem astral como um dos objetivos últimos assim do magista, porque é extremamente difícil de você conseguir e manter uma consistência nisso, manter consciência durante todo o processo, né? Eu mesmo, quando eu comecei a conhecer magia lá na minha pré-adolescência, era uma das coisas que mais me fascinava e foi uma das primeiras coisas que eu tentei fazer sem ter nenhum sucesso, e tentei por anos e anos, e eu fui conseguir ter a minha primeira viagem astral, se eu não me engano foi final de 2020, se eu bem me lembro.
E depois, por alguns meses, eu consegui manter uma certa consistência. Nem sempre eu conseguia sair, mas eu conseguia ter várias experiências. E também nem sempre estava completamente consciente. E o que me ajudou muito, particularmente, foi fazer sonos depois do almoço, sabe? Não fazer um sono profundo de noite. Porque realmente você chega cansado em casa, na hora que você vai dormir, você às vezes até consegue começar um exercício, mas aí você pega um sono. Né? E quando você faz isso no horário do almoço, que é um sono bem mais rápido, sua mente está preparada para um sono bem mais rápido, você consegue se manter um pouco mais consciente durante o teu sono, né? E aí pelo menos esse foi o método que funcionou para mim, para eu começar a conseguir sair. Só que agora já faz alguns meses que eu não tô mais voltando para casa no horário do almoço, né? Então não tô mais conseguindo fazer isso, e de noite simplesmente não rola para mim. Eu deito, eu durmo, não consigo. Então eu acabei abandonando isso, que era uma coisa que eu gostava muito, mas de noite não rola para mim, infelizmente. O primeiro passo, assim, que é entrar no processo, eu já notei que com 2 meses tentando já facilitou um pouco mais para mim. O problema está sendo o controle do decorrer da coisa, né? Aí, tipo assim, eu desconcentro, eu não consigo ficar muito tempo. Quando eu fico com... Tu vê, uma coisa meio louca, assim. Eu sempre fui bem ter muito medo de fazer as coisas, mesmo sabendo que eu poderia me ferrar. E é aquela questão que a gente conversou da última vez da responsabilidade, né? Uhum. E a piada dos caras do Magicando, né? Pode? Tudo pode. Vai dar bom? Aí a gente já não sabe, né? E eu sinto que com a questão da viagem astral eu tô com uma trava muito grande de ficar com medo de, sei lá, mano, não voltar pro corpo, sei eu, sabe? Então tá sendo um bagulho meio... Mas tá sendo uma experiência interessante, assim. Sim. O meu medo sempre foi nem a questão de voltar, né? Até isso eu consigo manter assim na cabeça, que não tem como acontecer, sabe? Né? O meu corpo vai ter que voltar, eu tenho minha encarnação e tal, mas é de realmente encontrar alguma entidade, alguma coisa, e que ela faça um esforço lá pra me assustar, porque eu sei que se eu tomar uma dessas, eu não vou mais ter coragem de voltar. E aí prejudica completamente o teu desenvolvimento por causa de um susto, né? Sim. E outra coisa interessante também, que isso é legal, e isso eu vou indicar para os ouvintes, porque eu me diverti muito. Embora eu não tenha feito da forma mais correta, assim, eu acho. Eu fiz um pouco de deriva, né? Que é basicamente assim, eu vou fazer uma concentração. É mais ou menos o que o Randonáutica faz, só que sem Randonáutica, né? Eu vou sair aleatoriamente e vou me concentrar para sentir um chamado em alguma direção. E aí eu vou seguir naquela direção para tentar encontrar algo que, né, que mude um pouco a minha visão, ou enfim, tipo Randonáutica mesmo, sem Randonáutica. Uhum. E recentemente, isso também é legal, eu fui passear de moto para dar uma descansada na cabeça, assim, durante o domingo, e resolvi fazer enquanto eu pilotava. Não sei se eu indico, mas eu tava prestando atenção, tá, gente, no caminho. E, cara, eu encontrei, eu me concentrei, eu me centrei em tentar sentir alguma questão de energia tipo assim, de cultura, digamos assim, né? Uma coisa relacionada a isso. E eu fui para uma região que eu não conheço, que é uma região mais interior da serra aqui. E, cara, eu achei um museuzinho aberto no domingo, meio abandonado, assim, só tinha um senhorzinho lá na frente cuidando, do lado de um cemitério com lápides bicentenárias, assim. Das primeiras pessoas que vieram para essa região aí foram enterradas no cemitério. Cara, não é católico, é outra religião que eu não lembro qual que é agora. Não vou falar qual que é, mas a religião cristã, eu acredito que seja alguma religião protestante, luterana, não sei. Porque tem bastante alemão aqui e tal, aquela coisa, né? É descendente, né? E foi muito estranho, porque assim, ó, eu sentia fortemente uma energia vindo de uma energia, modo de dizer, né? Uma sensação vindo daquela região. Eu segui para a região e quando eu senti que sentir a sensação, meio louco, né? Mas quando eu senti que a coisa estava muito próxima, eu virei numa esquina e dei de cara com o museu, com o cemitério centenário. E foi muito legal, porque eu tentei colocar à prova a questão da deriva, da teoria do caos, né? E a questão de tentar afinar um pouco a sensibilidade, assim, não vou dizer clarividência, nada parecido com isso, mas uma sensibilidade de sentir algo em específico à distância.
E também, se quiserem, eu deixo links depois de alguns poucos estudos que eu achei sobre, que é uma visão do Flaner, né? Só que mais puxada para a questão da magia do caos. Então, essas, assim, as minhas práticas recentes foram muito aleatórias. Eu vou praticar aqui uma coisa só para ver se eu ainda tô afinado de alguma forma. Essa questão da deriva funcionou, isso foi bem legal. Beleza, gente, vamos encerrar essa parte dos nossas experiências e vou prosseguir para onde a gente parou da última vez que a gente gravou, que eu queria falar também sobre, agora começando, né, a falar para as pessoas que estão iniciando na prática mágica, né, algumas coisas que a gente pode passar para essas pessoas para elas se orientarem. Eu queria falar sobre a questão das ferramentas que uma pessoa precisa ter para fazer sua prática mágica, né? Quem ouviu o outro episódio, quem ouviu a gente falando até agora, que seja, vê que não é necessário você ter nada muito específico para praticar magia, né? Você pode se virar com o que você tem tranquilamente, né? Eu acho que isso todos vocês vão concordar comigo. Mas se a gente tivesse que recomendar alguma coisa para a pessoa ter para ajudar ela, até para eu dando um exemplo, até para depois vocês podem adicionar outras coisas, mas eu acho muito importante que o magista, né, seja ele iniciante ou avançado, ele tem uma ferramenta de divinação, e eu sempre advogo em relação ao tarô por causa da amplitude do que você pode trabalhar com ele, né, tanto como método de divinação quanto ferramenta mágica para seus rituais mesmo, né? E não sei se vocês têm alguma outra sugestão. O tarô é legal nesse sentido, também é legal pela questão do objetivo, manifestar objetivo, pela questão também do autoconhecimento, até para tu entender que tipo de jornada que tu pretende embarcar neste caminho da magia, né? Eu também acho interessante o tarô, só para corroborar, porque ele pode te dar algumas visões bem mais claras dos caminhos que tu tá querendo seguir. E se tu usar o tarô do jeito certo, na minha visão, embora não tenha o jeito certo, aquela coisa toda, né? Isso é força de expressão. Ele vai te dar muito tapão na cara durante esse percurso, então eu concordo, tá? Eu acho que o diário mágico, ele é muito importante. Embora eu esteja relaxado um pouco com o meu, mas o diário mágico eu acho ele muito importante para a gente conseguir ir lá e registrar essas experiências que a gente tem, as práticas, se deu certo, se não deu, e detalhar bem tudo que tu fez e tudo que tu teve de retorno, justamente para depois, a uma distância de tempo, tu conseguir olhar para trás e com mais conhecimento no futuro definir se aquilo foi coisa da tua cabeça, se aconteceu mesmo, se foi uma experiência que te trouxe um resultado ou não, mas principalmente sempre vai ser uma experiência que vai te ensinar algo. E o diário mágico é legal principalmente porque muitas vezes nós costumamos colocar detalhes a mais nas coisas pela memória ou esquecer coisas importantes pelo mesmo motivo. Então acho que o diário mágico também é muito importante como ferramenta do mago. Eu vou além e digo que não é importante, mas sim essencial. Eu não consigo me ver praticando sem ter um diário, e já fico suspeito se eu vejo alguém que é magista e não usa diário. Porque eu não consigo ver como é que você regra a tua prática e você sabe o que funciona para você e o que não funciona se você não anotar e não fizer um negócio um pouco mais sistemático. Porque uma coisa é quando você começa a praticar, tudo te fascina, é tudo muito fácil de lembrar, porque tudo é meio chocante no início. Mas com o passar dos anos, você simplesmente vai esquecer, e tem detalhes que você nem sabia que existia, e se você tiver 5, 6 anos depois, a hora que você está fazendo, a data, né, você pode voltar atrás e ver alguns detalhes astrológicos, se você acha que isso é importante para a sua prática, e verificar algumas correspondências, né, fases da lua, tem gente que leva em consideração para alguns rituais, você pode começar a traçar esses paralelos mesmo muitos anos no futuro. E acho que assim, eu como magista, uma das experiências que eu mais gosto é o poder ler coisas que eu fiz 10 anos atrás, e poder ver isso com novos olhos e poder trazer essas experiências para o contemporâneo com
o conhecimento novo que eu adquiri em todo esse tempo. Eu concordo. Eu fiquei muito tempo do meu início sem diário. Eu fiquei uns 6 anos de prática louca sem diário. Eu me arrependo muito, porque hoje eu poderia, quem sabe, olhar para trás e ter uma visão menos deturpada das minhas primeiras experiências, porque eu acredito que, obviamente, muitas das coisas pelas quais eu acredito ter passado, hoje, depois de, sei lá, 10 anos disso também, eu já poluí muito elas muitas vezes com enfeite, ou esquecendo detalhes, como a gente fala. Então, acho que isso é uma questão muito importante. Já veio pedir desculpa pra mim mesmo, que eu abandonei completamente, cara. Nossa senhora. Apesar de eu não estar fazendo nenhuma prática, eu, por questões de, tipo, umas regrinhas e tal, que eu tenho lá na casa, não, assim, bem lembrado, inclusive, eu deveria começar a anotar mais. Mas uma coisa que eu venho questionar sobre o uso do diário, não daria pra meio que ter esse diário, porém, no templo astral? Será que... Só se você conseguir acessar com regularidade o templo astral, porque se você mantém no templo astral e você só acessa ele de forma, como é que eu posso dizer, só visualiza as suas experiências no templo, ele vai ser uma coisa que vai estar armazenada na tua memória, então ele vai estar sujeito aos mesmos problemas que estaria se você simplesmente não anotasse, não fizesse nada, vai ficar lá na memória. Então, se com o passar do tempo você fica um período sem visitar o templo astral, sem revisitar essas coisas, isso vai se apagar, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, por que eu perguntei se tipo não dava pra deixar um diarinho astral dentro da sua estante astral? Era porque eu lembro que esse dia eu assisti um vídeo que falava de uma técnica de memorização das coisas, que era... Cara, o conceito é basicamente o templo astral, só que nas paredes e no ao redor, assim, você teria as informações meio que... quando Um arquivo astral, uma biblioteca astral. É basicamente isso, sabe? Só que ao invés de estar em livros, tá tipo nas paredes, nos objetos e tudo mais. Aí você acessando essas memórias desse lugar familiar pra você, você conseguiria lembrar muito mais facilmente das coisas. Eu acho que funciona mais a curto prazo e até é uma técnica que eu usei para algumas provas na época da faculdade e que eu pegava um conteúdo que era mais teórico, assim, que precisava decorar muitos conceitos e eu fazia isso, eu me imaginava numa espécie de sala, alguma coisa, e eu ia criando objetos que iam me ajudar a lembrar desses conceitos. E eu ia reforçando isso toda noite, né? E no momento da prova, se eu esquecesse de alguma coisa, eu simplesmente fechava os olhos e me via naquela sala. Então era muito mais fácil de lembrar das associações de cada conceito, né? Mas assim, se hoje eu precisar voltar para isso, eu não lembro de absolutamente mais nada, né? Então a longo prazo, pelo menos para mim, não funcionaria algo assim. Faz sentido. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante, mas eu acho que daí já é mais pira minha, assim, porque eu gosto, é o obituário. Não sei se vocês conhecem. Acho que eu já conversei com vocês sobre isso. Então, o obituário ele é um exercício de algumas ordens. Eu fiz alguns durante a minha vida já. E ele funciona de uma forma... Cara, é tipo um diário mágico, só que mais pessoal não, mas mais específico para uma situação. Vou explicar. Eu gosto dessa ferramenta. Não acho que ela seja obrigatória, mas eu acho que ela dá muita visão para quem está praticando. Só que a longo prazo, médio e longo prazo. Quando tu começa a tua prática mágica, eu acho legal isso. Tu faz um obituário pra ti. Tipo assim, fulano morreu com tantos anos, na vida dele ele fez tal e tal coisa, as realizações dele foram tais e tais coisas, tá? Depois de uns 2 anos tu vai ver aquele obituário e tu vai ver o quanto a tua visão, através da magia, através da simples vivência que é envelhecer, mudaram. E aí tu faz um novo. E aí eu faço um obituário pra mim a cada 2 anos. Assim, e assim, se eu for olhar o meu primeiro obituário e o último que eu escrevi, mano, meu primeiro obituário de 16 anos era tipo, eu quero ser milionário. E sabe, essas coisas bobas. Assim. Eu fiz obituário quando eu tinha 14 anos, que eu fui estudante da A do Devil lá. E aí é uma das primeiras coisas que ele pede, né, pra fazer.
Sim, E aí, exato. se eu olhar hoje, a única coisa que eu sinto é cringe. Só isso. Vou ficar com vergonha de mim mesmo. Mas então, é legal porque com o tempo tu vai notando o motivo mágico daquilo e tu vai entendendo que as tuas prioridades elas vão se deslocar muito. E, cara, eu faço uma aposta com quem quer que seja. Do plano material das coisas pro plano efetivamente mais metafísico, mais espiritual mesmo. O meu último obituário não tem nada a ver com o meu primeiro. E é muito legal olhar que hoje, por exemplo, as coisas que eu quero são muito mais subjetivas, né? Porque tu começa a entender que estados de espírito são muito mais importantes muitas vezes do que coisas físicas, né? Claro que, tipo assim, sempre vai ter, eu quero ter conforto, eu não quero mais ser milionário, eu quero ter conforto, eu quero me manter empregado, né? Então as coisas mudam, mas eu acho que é uma ferramenta muito legal de autoconhecimento, tá? Sim. E aí, eu vou emendar uma outra coisa que também pode ser para mim, tá? Eu acho muito importante, mesmo no começo, mesmo que a pessoa ainda não tenha nem escolhido direito o que ela vai fazer, que linha que ela vai seguir, ou se ela vai seguir todas juntas ao mesmo tempo, escolher ferramentas de limpeza. Tá? O que é ferramenta de limpeza? Eu uso muito ervas, né? Eu uso ervas, eu uso uma adaga, eu uso algumas coisas assim, porque são minhas ferramentas. Eu não acho que todo mundo precisa ter uma adaga, todo mundo precisa ter... Mas, por exemplo, assim, ó, aí levando também na questão de magia do caos, né? Cara, pega uma vassoura, compra uma vassoura específica, que é a tua vassoura mágica, sei lá, e antes de fazer o teu rito, limpa o lugar com a vassoura. Quando finalizar, limpa de novo. Tô dando um exemplo, pode ser qualquer coisa, sei lá, tem um cheiro de incenso que tu curte mais, aquilo é a tua ferramenta de limpeza. Mas eu acho interessante também como ferramenta para o magista ter essa questão da limpeza, sabe? Não tanto pela limpeza física do ambiente, embora seja importante, mas muito pela questão de impor a tua vontade de limpar, de tirar as coisas ruins daquele lugar, plasmadas, por assim dizer, né, transmutadas ali num objeto físico que vai te dar o gatilho para que tu entenda que tu está limpando aquilo, entende? Então eu acho que a ferramenta de limpeza também é legal. Uma coisa que eu percebi, agora que eu falo do Diego, foi que quando eu ia praticar os banimentos, eu comecei a ter alguns padrões muito específicos. E um dos padrões que eu notei foi o incenso. Que eu lembro que quando eu comecei a aprender, tinha um cara que ele demonstrava num vídeo e que ele falava, seria legal vocês terem mais uma adaga e tudo mais pra fazer, mas quem não tiver pode usar o dedo, tranquilo, sabe? E um dia eu comprei um incenso chamado Espada de Prata e meio que serviu como essa muletinha, sabe? Porque como eu não tinha acesso, até tinha, teria como comprar, mas pra evitar transtornos dentro de casa, eu acabava utilizando justamente esse incenso que ele dava, tipo, meio que substituía, entre aspas, a adaga pra mim, sabe? Aí eu lembro que eu fazia uma limpeza só com incenso, sabe? Pra depois continuar pro banimento. Então eu mesclei meio que uma limpeza com ervas e uma limpeza só astral mesmo. Então foi assim, eu posso dizer, já que eu não tenho casa própria ainda, eu não tenho minhas próprias ferramentas, então acredito que as coisas mais importantes mesmo sejam justamente o conhecimento que você vai ter na hora de fazer e a sua intenção. Que realmente eu acredito que, por favor, não me expulsem do podcast. Eu acredito que seja, assim, os únicos objetos realmente necessários, sabe? Isso e o diário, obviamente. Mas ter o conhecimento e a intenção da coisa é o que faz a chavinha girar, sabe? Então... E uma coisa, gente, que eu descobri. Antes eu falei que eu morava numa cidadezinha bem pequena, né? Aí eu ficava, tipo, namorando alguns livros, assim, pela empresa que não é paga pra estar nesse podcast. Mas eu ficava namorando aqueles livros pela internet e tudo mais. Aí esses dias eu fui descer no centro pra fazer algumas coisas. E eu falei, vou parar na biblioteca municipal, porque não tenho nada pra fazer, vou ter que esperar. Era 1 hora que eu tinha que esperar, eu vou ir dar uma olhada, né? E a quantidade de livro magístico que eu achei foi um pouco surreal pra mim, me assustou um pouquinho. Claro que não é tanta coisa assim, mas numa cidade que é, tipo, extremamente cristã e conservadora, achar esses livros é tipo um achado, sabe? Então uma coisa que eu falo, tem biblioteca pública a seu acesso? Vai, sabe?
vai dar uma olhadinha lá que talvez você encontre uma ou alguma outra coisa. Claro, isso pensando se, sei lá, seu computador estragar, se o celular estragar, ou você não ter acesso à internet muito fácil. Sempre tenta dar essas olhadinhas nessas bibliotecas que talvez vocês consigam achar algum material de qualidade. Eu só vou indicar um pouco de cuidado, porque tem uns livros que eu fui olhar nessa biblioteca que eles passam uma ideia de ser um livro, sei lá, de Wicca, por exemplo, mas na real é tipo um pastor escrevendo e tentando te converter, então toma cuidado. Os caras se infiltraram, né? Na Wicca pra converter a galera. Cara, eu fui dar uma olhada lá, eu pedi pra moça, onde é que tem livro de religião aqui? Eu quero dar uma estudadinha numa religião. Ela falou, tem por aqui. Ela me mostrou uma prateleira assim, cheia de livro cristão, sabe? Com as mais variedades de tipos de cristianismo. E ela falou, aqui, nessa parte aqui, tem livro espírita. Aí eu falei, livro cristão, não vou querer agora, eu vou dar uma olhadinha aqui nesses livros espírita, ver se eu acho alguma outra coisa. Deixa eu pegar aqui os livros que eu achei. Eu catei lá. Foi... A Bíblia Satânica de Lavei, na sessão espírita. Não. Mas tinha o Dogma e Ritual da Alta Magia, dele faz Levi. Nossa. Tinha um livro aqui que eu... Assim, o cheirinho dele me passa cristão, mas... Eu lembro que tinha alguma coisinha com cristianismo ali. Mas o nome era Gnosticismo, Esoterismo e Magia, de um cara chamado Richard Smalley. Inclusive foi a Madras que publicou. E eu achei mais alguns outros livros, só que eu acabei não tirando foto deles. Mas tinha livro de tarot, tinha livro de Wicca, tinha livro... Cara, de muita Rafa, coisa. Agora tu pega esses livros e tu olha as pessoas que pegaram antes e tu entra em contato aí pra fazer um networking aí com a galera de magia aí da tua cidade. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Mas um livro que eu achei que eu... Sério, eu nunca fiz uma cara de tanta decepção antes. Foi o livro... O nome do livro era Bruxaria. Tava escrito com uma letra assim, tava pegando fogo. Tinha umas imagens assim na frente. Aí eu abri, eu fui olhar o autor e era um pastor. Aí eu fiquei, Aí eu fui ver sobre o que era o livro. Era uma história do pastor falando sobre cristianismo, basicamente o livro. Mas o nome era Bruxaria. E ele tava lá no livro espírita. Então... É a verdadeira mistura do Brasil, né? Exato, cara. Só que não era nem um livro focado em bruxaria, sabe? Era um livro sobre cristianismo. Sobre a igreja evangélica. Que tá tentando ressignificar o termo. Não, cara, isso aí é puro clickbait. O cara tava em 2022 já, quando escreveu o livro. Mas assim, justamente agora que o Gustavo falou, em biblioteca, dá uma olhada nas pessoas que alugaram o livro antes de você, sabe? Claro, dá uma olhada, gente. Não é bom você, tipo, que nem nossos pais falavam, sabe? Não converse com estranhos. Stalkeia a pessoa nas redes sociais antes, né? Exato. Porque daí também não vira mais só essa caminhada solitária, sabe? Às vezes você tá interessado no assunto e não tem ninguém pra falar. Que nem eu fui por um tempo. É bom você ter esses contatos, mas também, gente, vamos tomar cuidado com as pessoas que vocês encontram, sabe? Esse conselho não é muito bom. Tome cuidado. Procurando pessoas aleatórias. Já que a gente falou dos objetos, né, que a pessoa pode ter para auxiliar na prática dela, eu acho que é importante também a gente falar da importância da consagração desses objetos, né? Eu, pelo menos, para mim isso é de regra, que se eu adquiro um objeto para utilizar ele magicamente, eu faço o ritual de consagração, né? Para quem não sabe, vai existir N tipos de rituais de consagração, né? Vai depender do que você acredita, né? Eu faço a consagração baseada nos elementos, né? E faço com que aquele objeto seja próprio para o uso mágico, né? E descarto todo e qualquer outro tipo de uso que ele possa ter, né? Então o meu tarô ele fica guardado, né, numa caixinha e eu só tiro ele quando eu quero fazer alguma leitura, né? E não fico utilizando ele para mostrar para as pessoas ou qualquer coisa do tipo, né? Ele fica guardado só para aquele uso mágico, né? Se eu tivesse uma adaga, por exemplo, né? Eu usaria, ela ficaria consagrada, ficaria guardadinha lá, não ia usar ela para
cortar carne, sei lá, o que a pessoa pode usar, né? Fica restrita para o seu uso mágico, né? E de preferência, né, que nenhuma outra pessoa mexa nela, e se mexer, consagre de novo. Uma das coisas que eu aprendi com a consagração foi justamente isso. Pra mim, assim, foda-se quem mexer, sabe? Mas quando eu conversei sobre isso com o Gustavo, ele justamente me permitiu com que eu visse esse lado. Que quando você consagra alguma coisa, vem justamente do ato de você tornar essa coisa sagrada pra você. Não é muito bom você deixar as outras pessoas mexerem naquilo que você consagrou, justamente porque é algo íntimo seu, sabe? Porque é algo que tá ligado com algo que é muito fundo dentro de você. Então é tipo, sei lá, alguém usar a sua escova de dente, sabe? Você deixa alguém usar a sua escova de dente? Você não deixa alguém usar a sua escova de dente. Se você deixa, é questionável. Mas, assim, é algo muito de você, sabe? Então, acredito que se você realmente deixar alguma outra pessoa encostar ou fazer algum trabalho com aquilo, seria bom dar aquela consagrada de novo, sabe? Dar uma limpeza e uma consagrada, porque daí isso se torna algo sagrado pra você, sabe? É o mesmo princípio do banimento também, a gente até pode falar disso também agora, da questão dos banimentos, né, antes e depois, né, de qualquer ritual, né. Aí vai ter opiniões divididas, né, entre diferentes magistas, diferentes ordens, né, da necessidade do banimento, né, antes e depois, né. Acho que o antes existe muito mais consenso entre o banimento antes de qualquer ritual, né, para que você faça uma limpeza prévia do ambiente que você está trabalhando. Isso eu digo ritual, mas pode ser para uma leitura de tarô, por exemplo, você fazer uma limpeza do ambiente, né? E também a gente pode conversar sobre a diferença entre os termos, né? Banimento e limpeza, né? O banimento talvez seria algo mais ritualístico, né? Mais focado mesmo em tirar toda e qualquer energia dali e deixar só aquilo que você vai fazer naquele momento, né? Para não ter nenhum tipo de influência energética, astral, né, seja lá o que você acredite, atrapalhando, né, o seu ritual. E limpeza talvez seria algo mais simples. Não sei como que vocês tratam esses termos, se para vocês é a mesma coisa. É que, como é que eu posso definir isso? Eu acho que limpeza é algo muito mais dogmático, parece, quando você fala, sabe? E algo mais, não dogmático, eu acho, mas religioso. Dá para interpretar dessa forma. É que Mas limpeza para mim parece ser algo mais permanente, talvez. Por exemplo, você se muda para uma nova casa. Eu, pelo menos, faria uma limpeza espiritual do ambiente, né? E seria algo assim, que eu faria uma vez, no dia que eu me mudasse. Tudo bem, poderia renovar isso, né, uma vez cada 6 meses, cada 1 ano, né? Mas seria algo mais pontual, algo mais geral. E banimento seria algo que eu faria somente nos momentos em que eu fosse fazer algum ritual, né, que seria realmente para dispersar qualquer energia alheia ali naquele momento, né, faz o ritual e depois bane no final para justamente condensar de volta, né. Esses banimentos finais, eles são uma coisa que às vezes eu luto também com o conceito dele, né, porque para mim às vezes não tem lógica você fazer um banimento no final de um ritual, porque, digamos, né, vou pegar o exemplo da Assunção Forma Deus, né. Você faz seu banimento inicial, você dispersa todas as energias e pronto, agora você está com um ambiente neutro, né, para você poder trabalhar com a divindade que você escolheu, né. Beleza? Você faz a assunção, faz todo o processo do ritual, você termina e aí você vai banir aquela influência, sendo que a Assunção Forma Deus é justamente para que você adquira aquelas características, né, traga elas para você e elas comecem a fazer parte do seu dia a dia, e aí você vai lá no final do ritual e você bane isso. Para mim às vezes não tem lógica, mas eu já vi pessoas dizendo, né, magistas dizendo que esse banimento final seria para trancar aquelas energias naquele momento. Então eu faço a Assunção Forma Deus e para consolidar aquela energia, para realmente sinalizar que ela tem que ficar ali comigo, eu faço um banimento. Não sei se tem muita lógica, já tentei tanto o método de deixar, não banir nada, como o método de sempre banir. E o único problema que eu vejo com não banir no final é que às vezes você acaba tendo consequências que você não queria daquele ritual que você estava fazendo por deixar a energia solta, sabe? Então, consequências negativas, né, no caso. olha, eu aprendi banimento e muitas das coisas que eu sei de magia basicamente pelo Gustavo.
Então, minha opinião é quase sempre a mesma que a dele. Cara, talvez se eu tivesse pensado em fazer um banimento no final, talvez não teria sido demitido. Cara, mas eu acho que a questão do banimento no final, mas de novo, né, uma visão. Acho que ela, não, ela tem a questão mágica, obviamente, que vai servir para dispensar aquelas energias, aquela entidade, enfim. Mas eu acho, tá, que ela também vai ter um motivo psicológico, como sempre, né? Eu vou puxar para isso. Que é, da mesma forma, aquela frase que alguém falou, né? A magia, ela tende a ter rituais ridículos, muitas vezes, para te tirar do senso comum, né? E te colocar num estado de mente um pouco acima do nosso secular. E eu acho que, então, o fechamento desse ritual, ele também vem para te tirar daquele pensamento mais elevado, daquele senso de estar fazendo algo extraordinário e voltar para o senso comum, entende? Porque o ser humano, ele precisa de ciclo, ele precisa de fechamentos, ele precisa abrir mão de situações, né, para que ele possa let it go, assim. Eu acho que dentro da magia, o banimento final, além do valor que ele tem enquanto magia, ele também tem esse valor de fechamento psicológico, sabe? Eu acho que por isso que muitas vezes eu defendo, assim, a questão de... eu não questiono muito essa questão do fechamento do ritual, do banimento final, mesmo que a gente, tô mandando embora uma coisa boa que eu puxei, né, que eu chamei, mas justamente para deixar aquela coisa trabalhar e tu seguir a tua vida, né, seguir a tua vida fazendo outras coisas. É mais ou menos como esquecer que o sigilo existe depois de fazer ele, sabe? Não sei se vocês concordam com isso. Sim, se pensar pelo ponto de vista mais psicológico, realmente faz mais sentido, né? E eu recomendo, inclusive, para quem está começando, que tem alguma dúvida ainda em relação a esse sentido, que comece banindo sempre no final, né? Por precaução, né? E depois, quando tiver um pouco mais de experiência, aí comece a deixar aberto para testar, para ver o que acontece, né? Se tem alguma repercussão no seu dia a dia, que às vezes você não queria, ou algum sinal de alguma coisa que pode ter vazado do ritual para sua vida, né? Aí acho que fica mais interessante de observar isso, mas no começo, realmente eu acho que é mais seguro sempre fazer os banimentos. Isso aí, concordo. Uma coisa que, depois que a gente terminou aquele episódio, a parte 1 que a gente gravou disso, eu e a Rafa, a gente ficou conversando no final, daí a Rafa me disse, putz, esse episódio me fez perceber que eu sempre fiz magia sem ter nenhum objetivo mágico assim em mente. E eu acho que é uma coisa interessante da gente conversar, porque eu mesmo comecei a fazer magia, claro que de uma forma muito esporádica também quando eu comecei, mas faz praticamente uma década, e eu só fui definir um objetivo em si, e isso faz uns 2 anos mais ou menos. Então, claro que a prática que o Diego falou do obituário, por exemplo, é muito boa para isso, para você estar centrado nos objetivos. Claro que também inclui muito do seu objetivo de vida como um todo, né? Mas eu hoje não consigo pensar fazer magia só por fazer, sabe? Você tem que ter algum objetivo, alguma coisa que você quer atingir com a tua prática mágica. Nem que seja melhorar a sua vida, né? O seu dia a dia, o seu ambiente. Eu basicamente comecei com a prática com objetivos muito mesquinhos, muito materiais. Nunca escondo isso, porque meus primeiros passos na magia, eu não entrei com essa coisa. E pra mim, tu vê como as coisas são diferentes de pessoa para pessoa e como as coisas mudam, né? De pessoa para pessoa no sentido com o passar do tempo. Eu comecei a praticar porque eu queria coisas, eu tinha objetivos, a maioria deles eram bem terrenos, né? Uhum. E eu acho que eu não teria começado magia pelo simples autoconhecimento, pelo simples evolução, enfim, né? Eu comecei foi para, sei lá, para conseguir grana, para conseguir emprego, esse tipo de coisa, assim. Porque até eu acho que por conta da realidade da onde eu saí, que é uma realidade de vila, né, de periferia, de estar passando trabalho pra caramba,
A magia, pra mim, ela veio como uma possibilidade de alcançar coisas que naquela realidade eu não ia conseguir de outra forma. Então eu sempre fui muito com objetivos, e a maioria eu até admito que os meus primeiros objetivos de magia foi muito sobrevivência, assim. Tipo, cara, eu preciso de dinheiro pra comer um negócio amanhã, velho. Entendeu? Então, eu acho que eu fui com muita gana quando eu comecei, um pouco por causa disso, porque eu precisava, né? E eu também fui muito com uma coisa muito específica, eu preciso de tal coisa. E quando vieram os primeiros resultados dessa prática, e o tempo foi passando, e as coisas foram melhorando, não apenas pela magia, mas eu sou obrigado a dizer que também pela magia, né? Aí sim, quando a magia deixou de ser uma forma de eu conseguir muitas vezes sobreviver, aí sim eu passei a olhar para ela de uma forma de me conhecer coisas e aprender e evoluir. Então, hoje, por exemplo, meu objetivo com magia ele é muito mais uma manutenção das coisas que eu tenho hoje, mas antes disso, muito antes, aí sim, me conhecer e evoluir tipo assim, muito da minha prática hoje em dia é meio estranho, assim. Eu comecei com a minha prática pedindo muito, e hoje a minha prática, muitas vezes, durante a semana, é para agradecer, né? E agradecer e falar com as entidades que eu acredito que estão ao meu redor, com os orixás, enfim, com os guias, os exus, enfim, né? E hoje eu sempre começava, isso é engraçado, eu sempre começava minhas orações práticas, enfim, com eu venho pedir ajuda. E hoje eu começo muito com venho agradecer. Porque além de a situação ter melhorado, com o trabalho, com magia e tal, e com os privilégios que a vida me trouxe, também veio muito uma maturidade de, poxa, né, eu posso também não me preocupar tanto com isso agora e poder me preocupar mais com o crescimento espiritual, né? Mas ainda assim, quando eu vou fazer uma prática específica, e eu sempre digo isso, cara, eu uso muito magia para coisas muito mundanas. Eu uso muito magia para coisas muito, muito pouco metafísicas, né? Sim. Mas ainda assim, hoje eu vou muito com objetivo, assim, eu não me vejo, hoje até sim, porque, como eu disse, é uma prática desenvolvida, mas eu não me vejo, até pouco tempo atrás, usando magia sem um objetivo e muitas vezes sem que fosse para uma coisa muito prática, muito física, né? Claro que, tipo assim, e aí também vem outras coisas de começar a magia muito cedo, eu acho, de usar a magia para coisas merdas. Eu fiz bastante disso. E você sabe, né? A gente já conversou muito sobre isso. Eu tenho muito arrependimento de muitos usos que eu fiz da magia, inclusive para influenciar pessoas. Então hoje eu também cuido muito para que a magia seja feita para mim, né? Não para o outro. E se eu for fazer alguma coisa para outra pessoa, mesmo que seja para o bem de outra pessoa, eu falo com essa pessoa antes. Vou fazer um negócio aqui para te ajudar. Entendeu? Essa semana, por exemplo, tem uma pessoa que eu gosto muito, que convive comigo, tá passando por uma situação complicada e eu falei, cara, assim, eu posso ir na tua casa fazer uma limpeza e eu posso aqui de casa emanar e fazer algumas rezas e algumas práticas para te ajudar, sabe? Porque eu tenho muito um pé atrás comigo mesmo de anos atrás, né? Mas assim, eu dei uma Ciro Gomes aqui de novo. Voltando para trás, sim, eu não me vejo fazendo magia sem um objetivo específico. Apenas conhecimento pelo conhecimento não me move, sabe? Sim. Eu já sou totalmente o contrário. Eu tô fazendo pra ver o que dá. Não, eu acho que assim, você manter essa mentalidade de... e por isso que é importante o diário, né? Pra você ver aquilo que funciona, ver aquilo que não funciona. Eu acho isso válido, né? Porque ainda mais você que está começando, né? Então você ainda tem que descobrir os limites do que você consegue, do que você não consegue, em que ponto que precisa melhorar, né? Então, por isso o diário, né? Sempre para poder evoluir nesse sentido. Né? Pois é. E uma das coisas que eu vejo que eu mais, como eu posso dizer isso, eu mais admiro em quem pratica é a questão da disciplina, sabe? Mesmo que às vezes você, por exemplo, deixe de fazer alguma prática pra ir, sei lá, jogar um videogame, sabe? Boa parte da galera que eu vejo e que eu me inspiro tem uma disciplina muito boa, sabe? Na questão mágica.
E disciplina é uma coisa que me falta muito, sabe? Então, poder ter tentar ter, no caso, esse auto-melhoramento é uma das coisas que eu mais curto, assim, sabe? Sim. Mas eu acho assim que a questão da disciplina está estritamente relacionada com a questão dos objetivos. Porque a partir do momento que tu tem um objetivo em mente, um ponto que tu quer chegar, mesmo que seja a curto prazo, fica muito mais fácil você se manter fazendo uma prática, né? Se manter disciplinado num estudo, porque você sabe que você precisa disso para chegar naquele ponto, né? Então quando você faz um negócio meio freestyle, muitas vezes você deixa de fazer dia tal, não tem problema se eu não fizer hoje, porque realmente não tem nada onde você quer chegar, né? Mas eu também acho que a magia apenas pelo objetivo, eu acho que eu também tenho erros nesse sentido, né? Porque eu acho que quando tu usa a magia apenas como uma ferramenta, tu acaba abrindo mão de toda uma ampla gama de outras aplicações que ela tem na vida da gente, principalmente o autoconhecimento, né? Então, assim, hoje eu me policio muito e até a gente tem uma brincadeira aqui em casa que a Bruna fazia comigo logo no começo do nosso relacionamento, 5 anos atrás, que qualquer coisa era tipo assim, vou buscar as velas, sabe? Porque até pouco tempo atrás, cara, qualquer coisa, mano, vou fazer um bagulho aqui, entendeu? E também antes disso, muito antes, e hoje ainda, cara, porque, de novo, né, é bater na mesma tecla, tu lidar com magia é uma puta responsabilidade, porque já teve momentos recentes, assim, recentes que eu digo uns 4 anos atrás, que tinha uma pessoa que estava ferrando com a vida da minha esposa no trabalho. Uma pessoa no antigo trabalho dela. E, tipo, era um ambiente bem tóxico e essa pessoa era o pico do tóxico lá dentro. Cara, uma vez eu fiquei tão puto com o rolê que fizeram com ela que eu ia chegar em casa e ia fazer um bagulho contra a pessoa. Inclusive ia usar 40 servidores para fazer os negócios. E a Bruna me puxou e disse, cara, prefiro que não faça, porque tudo tem um retorno. E ela nem é magista, né? Ela gosta de algumas coisas, astrologia, de tarô, mas não é uma praticante. Inclusive se vê como gnóstica, né? E foi um dos momentos que eu pensei que isso também passou pela cabeça, né? Que a responsabilidade de tratar com magia tem que ser muito alta, porque é uma ferramenta, quando tu vê o funcionamento, quando tu vê ela em ação, é um bagulho que, tipo, parece que tu tem acesso a muito poder, né? Muita coisa. E às vezes a gente tem que dar uma seguradinha na mão para não exagerar. E aí vem o meu ponto em relação a isso, que também eu acho que só pelo objetivo não é legal, que muitas vezes tu abre mão de aproveitar outras coisas que tu pode aprender nesse meio termo, usando a coisa só como uma única e simples ferramenta, assim. Então concluindo a minha visão dessa parte do assunto, depois eu deixo vocês continuarem aí, é que tem que ter um equilíbrio, né? Ter um objetivo, mas não só isso, sabe? Não sei se eu me fiz entender. Até para encaixar nessa parte que você falou dessa sensação de poder, né, que a magia dá, acho que a gente também pode falar sobre a questão do ego, né? Porque acho que a prática mágica, principalmente no começo, né? No começo não, eu acho que tem gente que pratica há anos e anos e esse problema ele continua persistindo, que é o do ego da pessoa, né? Porque realmente a magia ela te dá aquela sensação de que você está acessando alguma coisa secreta, oculta, proibida, que os outros seres humanos não têm acesso, e você se sente superior muitas vezes, né, por ter esse conhecimento, principalmente quando você começa a fazer algumas coisas e consegue fazer alterações, seja no ambiente ou em outras pessoas, né? E acho que isso é um problema bastante perigoso, se não talvez um dos maiores problemas que a gente tem na prática da magia, que é lidar com o próprio ego. Cara, eu acho que tem duas questões que para mim são bem latentes assim, em relação à questão do ego, porque eu passei muito por isso, né? Quando tu começa, principalmente se tu começa jovem demais, não tô dizendo que não é para começar jovem, entendeu? Mas quando tu começa jovem, tu começa adolescente ali, é muito fácil cair na armadilha do ego. Justamente porque, assim, tu quer ter um senso de pertencimento quando tu é mais novo e tal. E a magia, ela te dá um senso de pertencimento a uma coisa muito grande no primeiro momento. E eu acho que claro, tem gente que não sai dessa fase.
Mas eu acho que as próprias porradas que a vida e que a prática te dá, e a própria idade vindo, qualquer pessoa com um pouco mais de noção vai entendendo que tu não. Que essa questão do ego inflado, além de ser uma coisa que vai ser pedra no teu caminho para tu para tu tropeçar e errar na tua prática, vai te atrapalhar de outras formas, inclusive na convivência com outras pessoas que estudam, com outras pessoas ao teu redor também, né? No sentido de que, tipo assim, é muito fácil tu achar que tu é foda. É muito fácil tu achar que tudo tu pode. E aí também eu acho que um bom conselho disso vem da própria Telema, né? Então, tipo assim, faz o que tu queres a toda lei, vírgula. Tem mais uns pontinhos aqui pra gente olhar, sabe? Né? O livre-arbítrio, o espaço do outro, o amor sob vontade, sabe? É aquela questão de não impor nos outros a tua vontade. Porque a tua verdadeira vontade é diferente da do outro, e muitas vezes a gente também confunde vontade com desejo. São coisas muito diferentes. E quando tu começa na magia, eu acho que é muito fácil cair no ego também, na questão do ego inflado, porque tu tem muito mais desejo do que compreensão da tua verdadeira vontade. Então eu acredito, ou tendo a acreditar, ou quero acreditar, como diria Mulder, que essa questão do ego vai se curando com o tempo pela própria passagem do tempo e da prática, sabe? Mas eu acho que para começar evitando o ego é mais, tipo assim, cara, a magia vem para te mostrar que tu é parte de uma coisa muito maior e que tem uma pequena parcela dessa coisa muito maior, não que tu é essa coisa maior, sabe? Mais ou menos isso que eu penso. Sim, concordo 100%. Assim, posso estar falando merda, mas eu acredito que às vezes você tentar diminuir ao máximo o seu ego também não é muito bom, sabe? Tipo, claro que ter o ego inflado é muito merda, mas se você inflar ele um pouquinho, às vezes você vai elevar seu padrão, sabe? Tentar fazer as coisas do jeito mais perfeccionista até, poderia dizer assim, a ponto de você... Como é que eu posso explicar isso? Nossa, Deus tá soando muito babaca, meu Deus. Eu acho que é importante ter confiança na sua prática. Acho que isso ajuda com os resultados, né? Você tá fazendo o ritual e você tá confiante que aquilo que você tá fazendo vai funcionar. Eu acho que isso ajuda, mas não sei se estaria tão relacionado com o ego, assim. Não sei se é isso que você quer dizer também. Mas eu acho que são coisas diferentes, né? Porque, tipo assim, o teu ego, né? A tua consciência é a tua personalidade, tá? Se a gente for parar a pensar de uma forma muito simplista, psicologicamente, assim. O ego é aquilo que faz tu ter a personalidade que tu tem. Eu acho que a gente não fala sobre abafar ou anular o ego, porque, cara, isso é papo de good vibe, sabe? De jovem místico, que eu, sinceramente, abomino, né? A gente tem um ego, a gente tem uma sombra. O que a gente tem que, eu entendo, Diego, né? Que a gente tem que saber lidar com o ego para que ele não se infle a ponto de te atrapalhar, entendeu? Para que ele não venha a ser uma parede na frente do teu desenvolvimento. Agora, a partir do momento que tu abafa isso, que tu anula isso, que tu não abraça a tua sombra também nesse processo, né? Tu tende a ser, tu acaba sendo uma pessoa ainda muitas vezes mais egóica, no sentido de que, tipo, não, eu sou branco, assim, eu sou eu ia falar assim, eu sou da fraternidade clara, branca, luminosa, né? Eu sou um grande evoluído e no meu corpo, no meu espírito, só há luz e coisas bonitinhas e unicórnios. E tipo assim, cara, tu acaba virando um avatar do ego, né? Tipo assim, eu sou iluminado. Porque tu acaba esquecendo que parte da tua personalidade, do teu ego, é justamente essas coisas ruins, né? Como diz meu pai de santo. Todo ser humano em alguns aspectos, é um grande filho da puta. E aí vai de tu expulsar esse filho da puta totalmente e abrir mão de certas coisas que ele traz pra tua personalidade, né? Ou de tu olhar pra cara desse filho da mãe e dizer assim, cara, cala a boca que agora não é o teu espaço, entendeu? Então acho que é muito uma questão de conviver, de abraçar a sombra. A gente tem sombra, a gente tem coisas ruins, a gente não pode ignorar, porque a partir do momento que tu ignora as coisas ruins, a tua própria sombra, né? Tu deixa ela livre e sem uma vigilância para que essa coisa exploda de uma forma bem pior em outro momento.
Quando a gente não tá olhando o leite ferver, ele vai virar. Né? A gente bota o leite lá na panelinha, bota e deixa ele de canto, e a gente sabe que aquilo é problemático, porque em algum momento vai ferver e vai virar, e vai sujar o fogão inteiro. falando como gastrônomo, tu não pode ignorar que aquele bagulho tá ali fervendo. Tu tem que ficar vigilante quanto àquilo. Então, assim, anular o ego, acho que não seria nem a questão da conversa, né? Acho que o problema é não virar um imbecil que acha que é grande coisa, porque ninguém é, sabe? Eu vejo muito por este lado. Então, eu entendo mais ou menos o que a Rafa tá falando dessa forma, entendeu? Existe ego, existe sombra, a gente precisa lidar com isso, abraçar isso, entender e saber o momento e mandar essa sombra ficar quietinha no canto dela, né? E muitas vezes essa sombra vai aparecer justamente como aquele pensamento de que eu sou foda, né? Eu sou o novo Crowley, olha aqui meu sobretudo, sabe? Mas eu acho que era mais ou menos nesse ponto que eu queria chegar. Eu só não conseguia expressar de um jeito tão claro. Mas uma coisa que eu percebo é que muita gente que tem uns trabalhos muito fodas em, tipo, diversos campos, as pessoas são babacas, sabe? Vou citar um exemplo aqui. Provavelmente vão jogar pedra em mim. Mas, por exemplo, a Ed Mota, sabe? Cara, eu gosto pra caralho do Ed Mota como músico, sabe? Só que como pessoa ele é horrível, sabe? E eu acho que uma das coisas que permitiu ele ser tipo um músico que eu gosto tanto é justamente esse perfeccionismo, porque ele devia pensar, sei lá, eu sou foda, então eu tenho que fazer as coisas perfeitas, sabe? Claro que daí aí entra algumas questões de tipo, tudo bem você ser foda, mas é meio zoado você ser escroto com as outras pessoas, o que eu concordo completamente. Mas é aquela visão que assim, ó, tu pode ser foda, esse pato é, mas isso não te faz melhor que o outro. Tu pode ser incrível, mas tu não é melhor que outra pessoa por causa disso. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, tu não é melhor que ninguém porque tu é foda. Mas quer ver a pedrada vir com mais força? Eu adoro Telemann. Eu tento aplicar Telemann na minha vida, sabe? Como uma filosofia, como uma visão mágica, entende? E eu me tornei uma pessoa muito mais tolerante, e aí vamos lá, né? Vírgula nesse tolerante, por causa de Telemann. Eu me tornei uma pessoa melhor por causa de Telemann, sabe? Então, assim, Telemann é uma coisa que mudou a minha vida para melhor, que me tirou muito preconceito, que me tirou muito, que acabou com muito da minha culpa cristã arraigada, que me ajudou a vencer coisas horríveis, como, por exemplo, homofobia, entende? Então, assim, Telemann mudou a minha vida para que eu me tornasse um ser humano melhor, com toda certeza. Isso porque eu era um ser humano péssimo, e eu nunca vou esconder isso, né? Eu era uma pessoa horrível, eu sempre falo isso. E Telemann foi foi parte muito importante da minha evolução enquanto ser humano e enquanto magista. Mas o Aleister Crowley era um bosta, entendeu? Ele era um ser humano escroto, sabe? Ele tinha uma vida, atitudes, relacionamentos e visões que a gente hoje conhece de biografias e tipo assim, e relatos fora o mágico, o magista, né, o mago. Ele era um cara horrível em muitos aspectos, entendeu? Então, assim, dá para separar essa coisa muito foda, que é essa mensagem inspirada recebida, né? Que veio de cima, na minha visão, que veio de cima, que eu digo assim, de entidades muito mais elevadas, do ser humano que era egóico, que se achava pra caramba. É só tu ler as cartas do cara que tu vai ver, nossa, eu sou a grande besta, o grande 666, sabe? Mano, sim, o cara tinha um ego explodido. E aí a gente sabe, a gente entende, a gente conhece os fatos históricos de como foi o final da vida desse cara que trouxe essa mensagem incrível e revolucionária e altamente libertária na questão filosófica e religiosa, né? Ao mesmo tempo que acabou do jeito que acabou, porque é um bosta, entendeu? Vai ter gente que é fã do Crowley que vai ficar puto comigo, entendeu? Em relação a isso. Mas, por outro lado, Telemann, pra mim, né, na minha visão, é uma das melhores coisas enquanto magia e visão religiosa que viram nos últimos séculos. Acho que um pouco é ter essa visão, entende? De que, tipo assim, ter ego é ok, é isso aí. Só não se... E tu vê, Telemann diz isso, né?
Tipo, o Telemann, na minha visão, na minha interpretação, e aí, cara, fiquem putos o quanto quiserem aí, quem estiver ouvindo ou concordem, que seria legal também, ela vem justamente para te dizer que tu é um deus, mas o cara que tá do teu lado, a mina que tá do teu lado, também é. Então, se tu quer receber o respeito e tudo que é pertinente a um deus, lembre-se que a pessoa do lado também merece tudo isso. Entendeu? Mais ou menos dessa forma que eu vejo essa questão, entende? Sim. Eu ia falar que eu tava indo muito por esse caminho, tipo, na minha vida, sabe? Tentar ser mais babaca pra tentar puxar mais, tipo, energia de mim. Porque eu sou uma pessoa que tem muito pouca energia. Mas, cara, realmente, eu não preciso ser um babaca pra ter energia. Ou pra fazer algo bem. Caramba. Mas assim, é tipo assim, ó. Vamos lá. Tu, enquanto magista, tá? Eu tenho muito medo de falar esse tipo de coisa, porque pode ser que eu gere interpretações muito erradas, né? Mas estamos aqui para isso. Tu, enquanto magista, tu é uma pessoa especial. que é diferente do plano comum, né? Da vivência comum das outras pessoas que estão ali presas ou vivendo as suas vidas daquela rotina sem o extraordinário, né? Falando dessa forma mais filosófica mesmo, sabe? Tu é diferente, nós somos diferentes, nós não somos melhores, nós somos diferentes, né? Eu acho que viver sabendo que existe magia, que existe um plano espiritual, que existe uma visão diferente dessa simples rotina do dia a dia, nos faz pessoas diferentes, especiais que sejam, só que aí vem o ponto, isso não te faz melhor. É muito diferente daquela coisa de eu sei a verdade, eu sou um desperto e eu sou melhor que um outro por causa disso. Isso é uma idiotice. E isso é o ego te derrubando. Agora, tu entender que realmente tu é uma pessoa diferenciada, eu acho que é muito importante para a autoestima, para a prática, para a rotina mágica, e também para tu te colocar como uma ferramenta de melhoria para os outros, né? Porque, tipo assim, ó, se eu, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, o que a gente vem fazendo nesse podcast, e o que já vinha sendo feito antes de eu e Rafa chegar aqui, e que, né, por exemplo, assim, a gente está espalhando coisas que nós acreditamos serem boas, sempre levando em consideração o respeito pelo outro e pela diversidade, né? Para tentar fazer com que as pessoas também entendam que existem coisas legais, que existem coisas melhores, que existem possibilidades além do plano físico da vivência diária da rotina, né? A gente está chegando aqui, por exemplo, e de tanto, muitas vezes, a gente conversar sobre Umbanda. Eu não estou dizendo que Umbanda é bom ou ruim, ou que é melhor que outra coisa, mas de tanto se falar e lidar com isso, a Rafa descobriu, pelo menos momentaneamente, um caminho que ela quer trilhar. E só ela descobrir um caminho que ela quer trilhar e se sentir pertencente e entender que aquilo pode ser legal para ela, eu tenho certeza que a vida dela já melhorou e já tomou alguns objetivos e já deu uma guinada, né? Não só no plano mágico, mas também na vida, né? A gente vinha aqui conversar sobre, poxa, dicas, primeiras ideias, primeiras ferramentas e tal. Com certeza pode ter alguém que está nos ouvindo que vai entender a simplicidade da coisa, que vai entender que precisa de foco, de um diário mágico, sabe? Vai entender que essas coisas podem melhorar a vida dela. Ela vai atrás disso e a vida dela vai melhorar, porque sempre melhora, mas também às vezes dá umas tretas, mas sempre melhora quando tu encontra o caminho. A gente vai ter feito mais que muita gente que está na vida comum. Mas, de novo, isso faz a gente diferente. Faz a gente especial, mas não faz a gente melhor que ninguém. Entende? Então, assim, eu vejo muito dessa forma. Quem sabe seja um pouco de massagem no ego, eu me sentir um pouco especial ou diferente do comum, pelo fato de que eu sou um maluco que acha que falar a palavra mágica, acender mato e, entende? Ficar na frente do altar tá fazendo diferença no mundo. Mas eu prefiro acreditar que não, que isso funciona. Isso melhora, inclusive, minha vida na questão física, né? Sim. Então, sei lá, sabe? Eu acho que se a gente tá passando coisas legais para as pessoas fazerem que não ferem a existência de outra, já é legal pra gente se entender, assim, importante de alguma forma. Esse senso de importância é necessário. Eu acho que o ponto-chave é esse equilíbrio mesmo, eu concordo contigo.
pra gente poder finalizar o episódio, só vou deixar um questionamento para cada um de vocês, e eu também vou responder, claro. Só um exercício de que se vocês pudessem voltar para lá quando vocês começaram a praticar, lá no começo. Eu sei que a Rafa, por exemplo, vai ter um tempo menor para viajar, mas o Diego, eu acredito que vai ser interessante ouvir depois de tanto tempo. Mas que tipo de conselho que tu daria pro Diego jovem lá começando na magia e que poderia facilitar teu caminho, né? Hoje sabendo tudo que tu passou e todos os erros que tu cometeu, né? O que tu falaria para ele? Cara, são tantos, mas eu vou tentar não ser prolixo dessa vez. São tantos, mas eu acho que eu vou pontuar os que mais eu deveria ter entendido na época. Que o primeiro de todos é justamente: tu não é melhor que ninguém por causa do que tu tá fazendo hoje, né? E tu vai chegar um momento que tu vai descobrir que tu tá fazendo bastante coisa idiota. E tudo bem, é parte do aprendizado. Nomeie as entidades que tu invoca, por favor, porque nós vamos ter muita conta para pagar por tu não nomear. Então, assim, lembre-se de estudar um pouquinho sobre com quem tu tá conversando e dar o nome, tá? Chama pelo nome. E principalmente, acho que um dos meus... Porra, tô falando isso em público e para muita gente dentro de um círculo, né? Mas é importante falar isso. Então eu vou abrir de novo esse espaço para falar. Não usa magia contra as pessoas, tá? Não use magia para influenciar pessoas, não use magia para ganhar coisas de pessoas, não use magia para prender pessoas em coisas que elas, quem sabe, não queiram estar presas. Acho que de todos os conselhos que eu me daria, esse é o mais grave de todos e possivelmente o do qual mais deveria ter ouvido. E tu vê que louco, na época eu ouvi justamente o contrário por conta do grupo que me iniciou. Uhum. E então, assim, acho que também vem mais um que é, cara, não é porque as pessoas dos grupos que tu tá conhecendo são legais que elas são pessoas boas. Não é porque elas são descoladas, que elas, pessoas maneiras, que elas são efetivamente pessoas boas, né? Então, assim, pensar um pouquinho mais por ti mesmo, não pelo que os outros te dizem pra pensar. Eu acho que seria isso mesmo. E só completando tua fala, mesmo que sejam pessoas boas, também não significa que estejam sempre certas, né? Então acho que é bem isso. Acho que eu vou pontuar, de novo, eu não queria ser prolixo, mas eu vou pontuar uma coisa. Quando tu dá os teus primeiros passos no caminho mágico, é muito fácil tu cair na mão das pessoas, porque tu tá carente de falar sobre, porque tu tá achando tudo muito deslumbrante, e aí tu vê pessoas que aparentemente são bem-sucedidas, ou que a magia funciona, e tu fica, tipo, encantado com essas pessoas, com esses grupos. E a possibilidade, neste primeiro momento, principalmente se tu buscou a magia porque tu tem falta de algo, ou porque tu é carente de alguma coisa, e mesmo fisicamente falando, né? De comida, de dinheiro, tu fica muito vulnerável. Então esses primeiros momentos na magia, esses primeiros passos, eu acredito que são os momentos onde tu tá mais vulnerável. E aí acontece o que a gente ouve e fica muito triste, muito revoltado. Eu ouvi essa semana da boca de uma pessoa que eu gosto muito, que me contando, né, que também pratica magia já há um bom tempo, que os primeiros anos dela na magia foram sendo abusada por uma pessoa que dizia que estava praticando magia, mas só estava se aproveitando da pessoa, né? Então, assim, quando a gente é muito novo e a gente também cai na magia por um desespero, por uma necessidade, ou mesmo pelo simples deslumbre da coisa, é muito fácil ser abusado, é muito fácil servir de brinquedo na mão de outra pessoa, de outras pessoas. E eu posso estar falando demais, como sempre, mas eu, no meu início da magia, passei por isso, né? De achar que, nossa, que incrível, de achar, nossa, eu sou parte desse grupo e tal. E aí, depois, olhando para trás, tu vai vendo onde é que surgiram até alguns traumas que tu carrega na vida. Porque as pessoas são muito podres, muitas vezes. Então, acho que também é importante aconselhar quem está começando, e mesmo quem já está há algum tempo, mas ainda está, digamos assim, nesse momento de deslumbre, assim. Cara, dentro da magia, eu entendo que o que mais importa é a tua visão, a verdadeira vontade e a descoberta dessa verdadeira vontade. Se tu tá fazendo coisas das quais tu não tem certeza se é aquilo mesmo que tu quer,
e a gente raramente tem, melhor não fazer. Tu tá fazendo coisas porque os outros estão dizendo que tem que ser assim. Para entrar no meu grupo, a gente vai ter que fazer X coisa. Para eu te ensinar e ser teu guru, tu vai ter que fazer assim, assado. Cara, assim, foge. É muito perigoso. É muito perigoso mesmo. E aí, cara, recentemente a gente tem aí, por exemplo, um relato nacional, mundial, muito conhecido. Inclusive, eu vi recentemente o documentário sobre o João de Deus, né, os dois documentários, um da Globo e um da Netflix. E tu vê certinho, tu vê muito, muito perfeitamente justamente isso que a gente estava falando, sabe? Pessoas que chegam vulneráveis, necessitadas de uma solução, necessitadas muitas vezes de um milagre, sendo abusadas por um guru, tipo assim, que todo mundo pagava a mão a pau. E hoje a gente sabe o que fazer, né? Então, assim, eu não vou discutir a mediunidade do cara, eu não vou discutir a prática, eu não vou discutir nada disso porque eu não sei. Quem sabe o cara fosse realmente uma ferramenta que se entortou no meio do processo. Mas fica muito claro que é muito comum, é muito na cara, e esse tipo de gente sequer tem medo de ser fazendo coisas horrorosas. Eu acho que até assim, eu vou fazer, nem sei se é o momento, mas eu vou fazer essas indicações para quem está começando e mesmo para quem já está no caminho. Acho que Wild Country é um documentário muito legal para tu ver essa questão do guru, né? E esses dois documentários, que eu não vou lembrar o nome agora, mas um tá na Globoplay, outro tá na Netflix, patrocina a gente, do João de Deus, para começar a entender como que esse processo acontece, tá? Porque essas pessoas deslumbram, essas pessoas te encantam, elas, tipo assim, te fazem tu te apaixonar por aquilo que elas estão fazendo, e muitas vezes elas te usam de formas muito torpes, assim. Então acho que é isso mesmo, me estendi demais, desculpa, mas é sempre legal lembrar disso. Legal não é, né? Mas sempre importante lembrar desses pontos. Cara, nunca faça nada que vá contra aquilo que tu acredita, contra a tua vontade. Principalmente se alguém tá te dizendo pra fazer, porque tu precisa fazer pra, enfim, pra XY objetivo. Perfeito. Rafa, você quer falar também sobre? Assim, é uma pergunta muito difícil. Principalmente pra mim, que também eu não tenho muita experiência nesse caminho. Mas acho que uma das coisas que poderia dizer é: estude seus limites. Que teve algumas situações em que eu realmente fiquei em dúvida se eu deveria fazer, se eu conseguiria fazer tal coisa. E às vezes são questões que eu não tenho conhecimento, não tenho, preparo pra fazer, sabe? E eu vejo que seriam questões muito importantes, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu tava morrendo de vontade de fazer eram práticas com Goécia. Não vou fazer, sabe? Por quê? Primeiro porque eu já vi pessoas próximas tendo experiências com isso. E porque, só aproveitar não citar nomes que foi o Gustavo, mas também já tive muitas questões, por exemplo, de ouvir podcast, ver em vídeos, ver em PDFs, enfim, que é algo que exige um preparo antes pra você fazer, sabe? Pra você praticar com isso. E é um preparo que eu não tenho. Então, uma das coisas que eu diria é realmente saiba seus limites e se for tentar aumentar um pouco seus limites, que seja com cuidado. Não simplesmente seja porra louca e dê uma de eu consigo. Não consegue, tá? É importante também. A cautela, muito importante, né? O medo prejudica, né? Mas a cautela tem que existir, né? O tempo inteiro, independente do seu nível de experiência. Exatamente. E para deixar meus centavos aqui também, eu fui alguém que começou talvez excessivamente cedo na magia e hoje eu vejo que isso também é algo prejudicial, embora eu não vá... Eu não sei, eu sei que a idade das pessoas que ouvem a gente é um pouco mais velha, né, por assim dizer, mas eu sei que também deve ter ouvinte de 12, 13, 14 anos que pode estar ouvindo isso, ou talvez até pessoas mais novas, né? E eu, como alguém que começou nessa idade a trabalhar com magia, se eu pudesse voltar atrás e falar comigo mesmo, eu diria não para não praticar magia, para não estudar magia. Eu acho que é legal, se você tem essa idade e você já tem conhecimento que isso existe, acho que é legal você estudar, mas eu acho que não é legal você bitolar muito com isso.
Quando você é novo, tem tantas mais coisas para você focar e você tem tantas coisas pela frente que vão ser mais importantes. Acho que é importante você se preocupar com a sua saúde, com a sua alimentação, a lidar com pessoas, a se tornar alguém melhor. Se você não trabalha, a procurar um emprego, se você tem algum objetivo para o seu futuro, algo que você quer se tornar, correr atrás disso agora e não deixar a magia de lado, mas sim ir com calma nesse sentido e não fazer com que o seu estudo da magia, a sua prática, seja a coisa principal da sua vida, especialmente quando você é muito novo. Se você não tem o hábito de leitura, comece a desenvolver isso, sabe? Se você tem o interesse de estudar magia, é uma coisa que vai ser essencial. Acho até que o Diego comentou isso no outro episódio que nós gravamos, né? Não tem como você estudar, não só magia, né? Mas qualquer coisa que seja, sem você ter um hábito de leitura. Então comece a desenvolver isso quanto antes, né? Quanto mais novo você for e puder começar, maiores serão os benefícios depois, né? E quando você estiver mais maduro e mais no controle da sua vida, você vai poder praticar a magia mais à vontade, você vai poder fazer mais coisas, vai poder ir um pouco mais além dos seus limites, e aí você já vai ter muito mais maturidade, muito mais experiência de vida para poder fazer isso do jeito certo. Então, repetindo, né? Não desaconselho você estudar magia se for muito novo, mas vá com calma, né? Não se estresse muito com isso e não faça isso a sua ocupação principal. Alguém tem mais algum comentário? Podemos finalizar. Não, acho que a gente conseguiu abarcar na última, embora na última eu tenha sido o velho pistola, o idoso pistolando. Eu acho que a gente abarcou bastante coisa da última vez e do último programa que a gente gravou sobre, né? E nesse agora. Eu acho sempre importante bater naquela tecla. Nós não somos detentores de verdade nenhuma. Obviamente, o que a gente vai trazer aqui é sempre enviesado pelo que a gente viveu, pelo que a gente acredita, pelo que nós passamos na nossa experiência mágica. Então, assim, aí o que vem? Não vai com muita sede ao pote, estuda. Essa é a nossa vivência. E a gente só pode vir compartilhar aqui a nossa vivência, ou aquilo que a gente estudou, que é também o caso. Então, só para pontuar que assim, a gente não quer ser detentor de verdade, de método, de nada, até porque eu acho engraçado que nós temos assim 3 estágios diferentes de estudo, que é tipo a Rafa que começou há pouco, né? Eu mediano também, o Gustavo bastante tempo. A gente tem linhas de estudo diferentes, embora eu e a Rafa nós tenhamos uma linha similar. Eu e o Gustavo tínhamos outra linha similar e a Rafa uma terceira. Eu acho interessante essa pluralidade de experiência, assim. Mas nós não somos detentores de verdade nenhuma. Tá? Inclusive, eu diria que seria interessante para o futuro chamar uma pessoa com uma vivência completamente diferente para voltar a conversar sobre isso com nós. Sim. A Bruxa Preta, a Lua, alguém mais do meio com quem a gente já tem conversado, ou outras pessoas, né? E, então, assim, eu acho que vai ser interessante refazer essa conversa num outro momento de novo, com outras vivências também, sabe? Para a gente justamente pontuar isso que eu acabei de falar. É o tipo de assunto que se a gente mudar as pessoas, vai ter pontos de vista totalmente diferentes, né? E só enriquece, né? Principalmente para o ouvinte que está tentando achar um caminho, né? E então, vamos finalizar mais esse episódio. Agradeço a Rafa, o Diego, que se disponibilizaram para gravar, para compartilhar, né? Um episódio que acaba sendo muito pessoal, né? Então, agradeço a eles. Agradeço aos ouvintes que se mantiveram até o final do episódio. Agradeço aos que estão sempre acompanhando a gente nas redes sociais, ouvindo todos os episódios. E deixe seu feedback, mande um e-mail pra gente, ou deixe um comentário lá no Instagram, onde a gente acaba ficando mais ativo, pra gente saber que você está ouvindo, que você está gostando, ou que você não está gostando, se for o caso, pra gente poder melhorar. E então, muito obrigado a todos e até uma próxima. Tem um último recado muito importante, então. Pode falar. Gente, a única coisa que vai fazer esse ano melhorar
além de votar com consciência, é vocês fazer a Linda Quebrada ganhar o Big Brother. Então, galera, multirão. Todo mundo tacando feitiço em todo mundo do Big Brother, menos a Linda Quebrada. Por favor, faça essa mulher ganhar, porque é a única coisa legal que vai ter nessa bosta de programa. Primeiro Big Brother que eu resolvo assistir na vida, todo mundo dizendo que tá horrível, é só pra acabar com a minha alegria. Tá? Desculpa, Gustavo. Então é isso, gente. Obrigado por ouvirem. Fiquem sempre ligados e, como o Diego disse, votem com consciência e façam a Linda Quebrada ganhar esse BBB. Tchau. Até mais.